Prezados alunos, saudações. Eu sou a professora Ana Flávia de Moraes Moraes e estaremos juntos mais uma vez neste curso, agora no módulo 7, com a disciplina Negociação e Arbitragem. Agradeço o convite do professor Armando para estar participando dessa introdução disciplinar por meio dessa áudio-aula. Então, o objeto da nossa conversa será a conciliação, a mediação e a arbitragem, que são os métodos extrajudiciais de solução de conflitos e são o objeto da nossa disciplina. Aproveito a oportunidade para cumprimentar todos os demais professores e professoras que com bastante brilhantismo e competência estarão desenvolvendo as outras disciplinas deste módulo. Aos alunos e tutores, meus votos de que este módulo seja tão ou mais exitoso que os demais. Então, vamos entender um pouco mais o objeto da nossa disciplina. Vamos entender um pouco mais do que se trata, o que são esses métodos extrajudiciais de solução de conflitos, os tais MESCs, tá? Então, os MESCs, representados pela mediação, conciliação e arbitragem, são conhecidos como alternativas amigáveis de solução de conflitos. Esses métodos foram instituídos pela Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, conhecida como Lei Marco Maciel, porque Marco Maciel lutou muito como senador da República para aprová-la. Essa lei, também conhecida como Lei da Arbitragem, propicia às partes a solução de seus conflitos por meio da justiça alternativa. Daí o sentido da expressão métodos extrajudiciais de solução de conflitos. As partes podem, por meio da mediação, da conciliação e da arbitragem, resolver seus conflitos, suas divergências, suas controvérsias, sem recorrer aos trâmites da justiça estatal. Então, vamos entender melhor a distinção conceitual entre mediação, conciliação e arbitragem. Esses métodos são diferentes, eles não podem ser tratados como similares, ok? Então, primeiro ponto, a mediação ela é exercida por um mediador, cujo papel é, por meio de técnicas apropriadas, fomentar o diálogo entre as partes envolvidas em um conflito. Então, a função do mediador é aproximar as partes. O que eu quero dizer com isso? O mediador, ele não decide pelas partes uma solução para aquele conflito. Ele apenas, com as técnicas apropriadas, aproxima, estimula o diálogo para que elas, sozinhas, encontrem uma solução para aquela divergência. Na conciliação, que é exercida por um conciliador, diferentemente da mediação, o conciliador, ele pode sugerir, ele pode propor às partes uma solução para aquele conflito. Ele sugere, ele propõe, mas ele não decide por elas. Na arbitragem, diferentemente da mediação e da conciliação, o árbitro ele recebe poder das partes para decidir por elas o conflito, tá? Então, na mediação e na conciliação, o mediador e o conciliador não decidem, mas na arbitragem o árbitro decide, isto é, impõe sobre as partes
uma solução para aquele conflito que há entre elas. Vamos ver isoladamente cada um dos métodos, tá? A mediação é uma técnica na qual duas ou mais partes conflitantes, né, unem-se contra um problema comum e elas passam de adversárias a parceiras, tá? A mediação é um meio extrajudicial de prevenção e gerenciamento de solução de conflitos, em que a decisão, como já explicado no slide anterior, depende unicamente das partes envolvidas. Para isso, elas são auxiliadas por um profissional neutro, que é o mediador, ok? Então, como posto em nosso material, a mediação é um processo voluntário, é um processo confidencial, tá? Porque ele não vem a público, tá? É um processo confidencial, tá? É respeitada a confidencialidade, uma vez que não se trata de um processo público, e a resolução do conflito é obtida através da negociação, do consenso e do acordo, ok? Essa figurinha simboliza a dinâmica da mediação. Vejam que em uma mesa redonda estão posicionados o mediador e as partes conflitantes. As setas azuis indicam o fluxo, o sentido da comunicação. Vejam que a comunicação flui tanto do mediador para as partes, quanto das partes para o mediador. E sinalizado para vocês, na mediação, a função do mediador é fomentar o diálogo entre as partes, o que significa dizer que o mediador não decide. Quem encontra uma solução para aquela divergência são as partes. Então, o acordo, a solução surge das partes. Não é proposta, não é sugestão, não é decisão do mediador. Eu chamo a atenção de vocês para o fato da mesa ser redonda. Por que na mediação a mesa precisa ser redonda? Porque em uma mesa redonda, você não sabe quem manda, quem tem posição de comando. Simbolicamente falando, em uma mesa redonda, as partes são iguais, têm a mesma posição, têm a mesma autonomia, têm o mesmo poder. Esse é o simbolismo da mesa redonda em um processo de mediação. Não tem nessa mesa redonda alguém com uma autoridade superior à das demais partes, ok? Assim como na mediação, em uma mesa redonda estão dispostos o conciliador e as partes envolvidas em um conflito. O conciliador se comunica com as partes se comunicam com o conciliador e há uma comunicação entre as próprias partes. Apesar do conciliador poder
sugerir, propor uma solução para aquela divergência, a decisão final cabe às partes, ok? Na arbitragem, que é o terceiro método extrajudicial de solução de controvérsias, nós temos, como já indicado para vocês, a figura do árbitro, que é quem vai decidir pelas partes uma solução para aquela divergência. Assim como na mediação e na conciliação, a arbitragem é também um processo voluntário. Nesse processo voluntário, as partes delegam poderes a uma terceira pessoa, que nesse caso é o árbitro, que vai decidir por elas aquele litígio. Qualquer profissional, independente da escolaridade, independente da formação, independente da experiência acumulada, independente da sua formação acadêmica, pode atuar como mediador, como conciliador ou como árbitro. Há uma preferência para que o árbitro seja um profissional especialista na matéria que é objeto da arbitragem. Há uma preferência nesse sentido, mas isso não é uma obrigatoriedade. Se o árbitro tiver que arbitrar algo sobre engenharia civil, por exemplo, e ele não é um engenheiro civil, esse árbitro pode contar com o apoio de um perito, pode contar com o apoio de um engenheiro civil para ajudar na decisão que será tomada por ele, tá? Então, quando eu digo que o mediador, o conciliador e o árbitro pode ser qualquer profissional, independente da experiência, independente da formação acadêmica, independente da sua titulação, eu estou dizendo a vocês que o administrador pode sim, com o conhecimento devido, com a qualificação necessária, pode atuar como mediador, como conciliador e como árbitro, tá? Isso está previsto na Lei 9.307, em seu capítulo 3, no artigo 13, quando define que pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. Então, o que isso significa dizer? Que o árbitro é livremente escolhido pelas partes. Normalmente, os árbitros, eles são credenciados por uma instituição arbitral, tá? Então, pode ser que a arbitragem seja conduzida por profissionais especializados em suas áreas técnicas, mas isso não é regra, ok? Então, para reforçar para vocês, quem escolhe o árbitro? As partes. As partes é que escolhem o árbitro, que, repito, pode ser qualquer pessoa que tenha a confiança das mesmas, tá? É importante frisar para vocês que o árbitro, que é uma pessoa livremente escolhida pelas partes, ele não tenha qualquer envolvimento com o problema, ok? Isso é o que se espera do árbitro, tá? A arbitragem, assim como a mediação e a conciliação, caracteriza-se por ser um processo rápido, cujo prazo máximo para obtenção de uma solução com a prolação da sentença final é de 6 meses, contados a partir da sua instituição. Então, olha, por não tramitar na esfera da justiça comum,
que é pública, os atos relacionados à arbitragem são essencialmente sigilosos e também não estão sujeitos a qualquer publicidade, ok? Vale destacar que o árbitro ele deverá proceder sempre com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição no exercício da sua atividade. Se por um acaso o árbitro desobedecer qualquer uma dessas prerrogativas, ele será punido de acordo com a lei e ele passa a ser equiparado aos funcionários públicos para os efeitos da legislação penal, tá? Então, seguindo mais uma figura para explicar para vocês a dinâmica da arbitragem. Vejam que na mediação e na conciliação, o árbitro e o conciliador e as partes em conflito foram dispostas em uma mesa redonda que simbolicamente indica que ali, naquele momento, naquele contexto, não há uma autoridade sobre as pessoas que ali estão. Na arbitragem, percebam que a mesa já é quadrada. Então, na arbitragem, você já tem uma figura, né, uma pessoa, um ocupante que tem uma hierarquia, digamos assim, superior às dos demais, que é o árbitro, né? Então, há esse simbolismo na mesa, no formato da mesa. O árbitro, ele tem um poder, e o poder de decidir. Esse poder foi delegado pelas partes em conflito, né? Então, vejam também, percebam também o sentido das setinhas que caracteriza o fluxo da comunicação, né? O árbitro se comunica com as partes. Vejam que não há comunicação entre as partes, é só do árbitro para as partes e das partes para o árbitro. E do árbitro sai o que é definido como sendo sentença arbitral. Recordem-se que na mediação e na conciliação, o resultado final é um acordo que foi proferido pelas partes. Na arbitragem, o produto final é a sentença arbitral, que é proferida pelo árbitro. A sentença arbitral, ela equivale a uma sentença judicial, não ficando sujeita a qualquer recurso ou homologação no âmbito do poder judiciário, né? No âmbito da justiça estatal. Isso preserva a celeridade do processo. Então, falando de outra maneira, a sentença arbitral, ela se constitui em título executivo. Então, se uma das partes deixar de cumprir a sentença arbitral, aí sim ela pode recorrer à justiça comum, ela pode recorrer ao poder judiciário para que a outra parte cumpra a sentença arbitral, tá? Então, o árbitro, ele é juiz de fato ou de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso nem homologação pelo poder judiciário. Reforçando, a sentença arbitral produz entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos da sentença que é proferida pelos órgãos do poder judiciário, e sendo condenatória, constitui título executivo, ok? Então, não há a menor possibilidade de alguém ser condenado e não cumprir a sentença arbitral, pois a parte ganhadora, ela terá em mãos um título executivo para mover uma ação judicial
contra a outra parte inadimplente, ok? Bom, vamos caracterizar aqui algumas características da arbitragem. As partes escolhem o árbitro. Vocês já entenderam que a arbitragem é um processo menos formal que os processos judiciais, é sigilosa e o árbitro deve ser, de preferência, não obrigatoriamente, um especialista na matéria sobre a qual ele vai decidir, tá? Bom, a arbitragem, assim como os métodos extrajudiciais de solução de conflitos, eles são conhecidos como a justiça a jato, porque todos eles são processos rápidos. Um acordo pode ser produzido em uma sessão de mediação com duração de 1 hora, por exemplo. Em 1 hora de sessão de conciliação, você pode também produzir um acordo. E a arbitragem, como já explicado, tem o prazo de 6 meses. Quando que na justiça comum você vai ter a sua causa analisada em 6 meses, né? A justiça comum, ela está sobrecarregada, os processos são morosos demais, são anos e anos de espera por um julgamento, por uma decisão judicial. Às vezes passa a geração e aquele processo não é analisado, né? Então, os MESCs, eles tipificam essa justiça a jato, né? Especialmente a arbitragem, que tem esse prazo final de 6 meses contados a partir da sua instituição. E outra vantagem é que, recorrendo aos MESCs, né, recorrendo à mediação, à conciliação e à arbitragem, não tem aquelas sucessivas, inúmeras e infinitas possibilidades de recurso. Ah, não, eu ganhei na esfera tal, vou recorrer à esfera tal. Não, uma vez decidido, ponto, tá? E aí, como reforçando, os atos relacionados à arbitragem, como aos demais métodos extrajudiciais, são essencialmente sigilosos e não estão sujeitos à publicidade. Eu já expliquei para vocês, mas reforço que a sentença arbitral, ela tem o mesmo efeito de uma sentença judicial, tá? Então, aquilo que for proferido pelo árbitro não fica sujeito a recurso ou homologação pelo Poder Judiciário. Reforço ainda que o árbitro, ele deve ser um profissional com capacidade para exercer essa função, com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição, tá? Também já foi dito que se o árbitro desobedecer a alguma dessas prerrogativas, ele será punido de acordo com a lei, sendo equiparado aos funcionários públicos para os efeitos da legislação penal. E aí vem talvez a pergunta que não queira calar, né? Quais disputas podem ser levadas tanto à mediação, à conciliação e à arbitragem? Olha, qualquer litígio, qualquer conflito relativo a direitos patrimoniais disponíveis podem ser objeto da mediação, da conciliação e da arbitragem, tá certo? Vamos detalhar isso mais um pouco, tá? Olha, aqui vocês têm exemplos do que pode ser levado à arbitragem, tá? A lei da arbitragem, ela estipula que todo e qualquer litígio relativo a direitos patrimoniais disponíveis e envolvendo pessoas capazes pode ser solucionado pela via
arbitral. Por exemplo, questões que envolvam inadimplências comerciais, escolares, contratuais, locação com seguradoras, fornecedores, telefonia, bancos, dívidas não pagas, partilha amigável de bens em caso de separação, divórcio ou herança, disputas comerciais envolvendo duas ou mais empresas, né, inclusive de países diferentes, incluindo aí o Mercosul, questões imobiliárias que envolvam construtoras, erros de engenharia, são exemplos de disputas que podem ser levadas à arbitragem, ok? Tá? Então, aquelas questões relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis podem ser objeto dos métodos extrajudiciais de solução de conflitos, tá? E aí, para resguardar ou preservar ou fomentar o uso, a disseminação da arbitragem como método extrajudicial de solução de conflitos, pode-se inserir em um contrato a denominada cláusula arbitral. Vocês já devem ter observado que em todo contrato, uma das cláusulas é a seguinte: fique eleito o foro da cidade de Manaus para tratar qualquer conflito, tarará, tarará, tarará. Essa cláusula seria substituída pela cláusula arbitral, que teria aproximadamente essa redação: qualquer conflito, controvérsia ou demanda decorrentes ou relativos a este contrato ou a sua infração, extinção ou invalidade serão definidamente resolvidos pelo juízo arbitral. Aí já pode ser indicada qual câmara, qual número de árbitros, o local da arbitragem, o idioma e a indicação de que a controvérsia, né, aquela divergência, será resolvida de acordo com a Lei 9.307, que é a Lei Marco Maciel, né, também conhecida como a Lei da Arbitragem, tá? Uma vez inserida a cláusula arbitral em um contrato comercial, a coisa fica amarrada. Se uma das partes descumprir aquele contrato, automaticamente o litígio será julgado pela arbitragem, tá? Na mediação e na conciliação, as partes procuram espontaneamente uma câmara de mediação e arbitragem para que o conflito existente entre elas possa ser resolvido por um desses métodos, ok? E para fazer uso da arbitragem, você tem a opção de inserir no seu contrato comercial a cláusula arbitral. Quais são os principais benefícios dos métodos extrajudiciais de solução de conflitos? A rapidez e a legitimidade dos resultados, como já explicado para vocês. E aí, por conta disso, nós temos a redução do desgaste emocional e a redução do custo financeiro. Para recorrer à mediação, à conciliação e à arbitragem, você não precisa contratar um advogado. Diferentemente de quando você recorre à justiça estatal, né? Mas nesses métodos você não precisa, não é obrigado a contratar um advogado. Se você quiser, ok, mas não há essa obrigatoriedade. Então já é um custo a menos nesse processo, não é verdade? Um outro benefício dos MESCs, aqui já caracterizado para vocês, diz respeito à privacidade e o sigilo. Já deve também ter ficado claro que esses métodos têm a intenção de promover ambientes cooperativos para que o consenso e o bom senso
especialmente quando do uso da mediação e da conciliação, prevaleçam no momento de gerenciamento de um conflito. E isso, de certa forma, acaba transformando positivamente as relações pessoais, ok?